Ontem saiu o primeiro borrador e hoje eu trouxe para vocês falando um pouquinho aqui como houve essas mudanças, tá? A primeira mudança foi a questão, primeira mudança não, o primeiro esclarecimento, que para mim é esclarecimento, a questão do tempo. Então, na prórroga depois da regularização massiva, depois de um ano, tinha aquela dúvida, como será? Então, aqui estava assim aberto, não sabíamos exatamente como seria e nesse momento eles explicam que no suposto de prórroga terão uma duração de 4 anos. Então, esse primeiro permisso é de 1 ano, você cumprindo os requisitos para essa prórroga, no ano seguinte, você terá um permisso aí de 4 anos de duração. E que requisitos são esses? Ele fala que são contrato de trabalho, meios econômicos ou esforço de inserção em Espanha. Por exemplo, se você não conseguiu um trabalho, mas está apontado no desemprego, está em busca ativa de trabalho, tá? Então, assim, coisa que eu acho difícil, por quê? 90% das pessoas que buscaram assessoria, elas já trabalham. Ou elas trabalham porque têm asilo político, ou elas trabalham, prestam algum serviço de maneira irregular. Então, assim, todas essas já almejam, né, fazer essa regularização para conseguir trabalhar de maneira regular aqui. E esses 10% geralmente são os seus filhos. São os menores, são os pais que já têm uma idade aí que chamamos aqui na Espanha de jubilación, no Brasil, aposentadoria. E esses também, ele fala que esses também terão direito se eles comprovarem que realmente cumprem esses requisitos, que é ter essa devida idade. Outra coisa super importante, o passaporte. O passaporte, ele fala que o passaporte, você tem que aportar a cópia completa do passaporte em vigor ou caducado. Então, ele abre essa porta para as pessoas que estão aí com o passaporte vencido. E isso aqui isso aqui para mim é uma questão de respeito com as pessoas que, por exemplo, demoram muito, né? O seu consulado, a embaixada, demoram muito para fazer essa entrega desse passaporte. Porque imagina que esse borrador, aqui no final, que veremos, ele terá uma data super justa do que entrará em vigor e do que entrará em vigor para a data para iniciar as publicações. Então, justo essa regularização massiva, ela, de uma certa maneira, ela não ia beneficiar aquelas pessoas que, por alguma razão, ficaram sem passaporte em vigor, não? Porque ele caducou faz 2 dias, 3 dias. Então, assim, isso para mim aqui foi um benefício, né? Então, aí vamos aqui mais, mediante qualquer prova em relação ao tempo, carecer de antecedentes penais no seu país de origem. Então, isso é super importante, por mais que há muitas dúvidas assim, será que eu solicito agora, ele vai vencer? Eu solicitaria, por quê? E indico isso para as pessoas. Porque o antecedente penal, ele tem uma duração de 3 meses para se vencer, que aqui se chama caducar. Então, aquelas pessoas que solicitarem agora, elas terão aí ainda 3 meses para fazer a sua solicitação, né? Então, não tem esse risco de vencer e você ter que pagar para refazer. Aí, outra mudança que houve, deixa eu dar uma olhadinha aqui para finalizar aqui com vocês. Todos terão direito à prórroga de 4 anos. E ele deixou assim bem claro que, uma vez admitida a trâmite, a solicitação apresentada dará direito a trabalhar por conta própria ou para outras pessoas, ou com contrato de trabalho. Então, no momento em que você admite a trâmite, isso acontece automaticamente? Não. Geralmente, solicitamos em um dia e com 1 ou 2 dias, eles nos enviam uma admissão a trâmite e com essa você poderá trabalhar. Então, é quase automática, mas, segundo o borrador, ela não é automática, que era o que nós, no primeiro borrador, acreditávamos e depois, passamos a entender que não, né? Nas primeiras informações, não no primeiro borrador. As primeiras informações acreditávamos que era automática, que já saiu o direito de trabalho. E aí depois com o borrador, não.
Ele vem dizendo que é admitido a trâmite, ou seja, você precisa cumprir os requisitos mínimos para que a estrangeria diga não está admitido a trâmite, vamos tramitar sua documentação, verificar se o que você aportou está correto e fazer todas as verificações necessárias, se você tem antecedentes penais, se esse passaporte é verdadeiro e tal, e aí então você poderá, eles vão emitir uma resolução em prazo de 15 dias, que é a resolução definitiva, e poderemos aí com um mês solicitar a cita, né, o agendamento para colocar as digitais. Então o procedimento em geral é esse: enviar a documentação, receber a admissão a trâmite, e aí você já poderá trabalhar. Depois desse período, quando receba a resolução definitiva, poderemos pedir seu agendamento para as digitais, e depois desse agendamento para as digitais, um outro agendamento para receber o cartão físico. E para finalizar, achei super interessante também, porque ele fala, né, sobre as pessoas com discapacidade, né, ou alguma enfermidade. Ou seja, se na prórroga você tiver alguma enfermidade ou alguma discapacidade que justifique o porquê de você não estar trabalhando, também ele te dará esse direito a realizar essa prórroga. Creio que... e para finalizar, ele fala assim, ó: o presente Real Decreto estará em vigor no dia seguinte à sua publicação do BOI. Ou seja, isso para nós é um momento assim de desespero, porque todos querem para já. Parece que a gente foi formado para com muita ansiedade e queremos já que tudo se solucione já, e não é assim. Vocês vão encontrar muitas notícias falsas. A ministra, uma vez ou outra, está publicando isso. Tem bulos pra cá, isso é notícia falsa, isso é fake news, não sei o quê. Então, assim, fiquem atentos a isso, porque há muitas coisas nas redes. E busque sempre os sites oficiais do governo para saber realmente o que está acontecendo, tá bem? Outro ponto que também gerou muitas dúvidas sobre as pessoas com visto de estudante. Essas pessoas, eu já falei uma vez em outro vídeo, mas vou repetir aqui, elas não terão direito, porque essa regularização massiva é para quem está irregular. Se você está com instância, você não tem direito à residência, não conta para sua nacionalidade, mas você está regular. Com a sua instância, você pode ir ao seu país de origem e voltar, você tem livre acesso, livre circulação no espaço Schengen, né, em toda a União Europeia, porém, você não está irregular. Então, isso não é para você. Infelizmente, é que não entra todos, porque, claro, as pessoas que estão em instância gostariam realmente de já mudar para a residência pelos benefícios que coleva a residência, mas infelizmente não, tá? Então eu creio que deixei todos os pontos claros. Uma vez ou outra eu venho aqui, peço muita paciência, porque realmente temos, né, vários clientes com várias dúvidas. Como solicitar um antecedente penal, o consulado não responde, não consigo nosso passaporte, e aí estamos aí com muitas solicitações de passaporte, de documentos básicos, né, aqui, atualizações, mães que vieram do Brasil, por exemplo, país Brasil, né, vieram no Brasil sem a autorização de residência dos filhos. Então, é um processo. Tudo é demorado, e quando existe uma demanda, aumenta essa demanda de pedidos, então fica tudo mais complicado. Por exemplo, com a questão da tradução. Então, os tradutores estão pedindo 15 dias para entregar uma tradução, que antes eles entregavam com 48 horas, com uma semana, dependendo do tradutor que você realize. Isso geralmente realiza rápido. Porém, por conta da regularização massiva, por conta dessa alta demanda, os tradutores estão aí, já aconteceu, eu já mandei vários orçamentos aí para vários tradutores. Encontrei um que disse: olha, eu não pego nada até o dia 15 de abril. Então, assim, existem tradutores que já superaram aí o limite de traduções por conta dessa regularização.
Então, vamos preparar a documentação, vamos nos informar com pensamento positivo e buscando soluções, tá bem? Se você tem dúvidas, gostaria de estudar o seu caso, estudar as possibilidades de se regularizar na Espanha, entre na nossa bio e peça sua cita.